Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Deus age, mesmo em meio à desordem humana, confusão. O ser humano é muito limitado. Se as coisas não estiverem de cabeça para cima, a gente se enrola todo. Você já reparou isso? Você vai ver uma imagem de cabeça para baixo e você vai ter muita dificuldade em se localizar ali, em poder entender a coisa. Quando a gente está na praia, eu lembro da época de criança, eu ia à praia e enfrentava as ondas, levava cada caixote, uma onda caixote, ela vinha quebrando ali, que a gente era enrolado naquela onda, só tinha que segurar a respiração e a gente, por algum tempo, não sabia onde era em cima, onde era embaixo, a gente tinha que esperar para a gente se localizar, para poder levantar a cabeça. Em muitas situações isso acontece, a confusão é tanta que você já não entende mais nada. Existem pessoas que usam certas expressões, é como cego no meio de um tiroteio. Imagine, tiro para cá e tiro para lá e o cego, o que ele vai fazer? Cego em meio a um tiroteio. Igual barata tonta, você abre a tampa do bueiro, vem barata de todo lado e elas não sabem para onde vão, elas não têm rumo. E assim há várias expressões que caracterizam esta situação do ser humano. Por exemplo, o estouro da boiada. Quando há um pânico, alguém grita incêndio, fogo no interior de um auditório cheio de cinema, por exemplo, é um pânico que se estabelece e aí ninguém mais sabe de nada e ninguém controla mais nada. Em muitas situações assim, o ser humano se perde por completo. E o intuito de Satanás, que gosta de confundir as pessoas, é bagunçar tudo para o ser humano perder totalmente o referencial e não saber de nada e acaba sendo levado no vai com as outras. O ser humano facilmente é levado pela moda, pela multidão. Pessoas gostam de fila. A fila deve estar certa, todo mundo está aqui, eu vou entrar na fila também. Nem sabe qual o propósito da fila, mas se está todo mundo aqui, eu vou também. Há pessoas que são facilmente levadas pela moda. Por que você está usando essa calça? Porque todo mundo está usando. A moda é cega. As pessoas são levadas, impulsionadas, induzidas. A moda agora é cabelo assim, assim, assado. A gente acha estranho aquilo, mas é a moda. As pessoas acabam usando porque todo mundo usa. A unha alongada, unha desse tipo e tal, agora é moda. Então todo mundo, toda mulher vai usar unha desse tipo, porque é moda. A moda confunde a cabeça das pessoas e empurra as pessoas junto e elas são levadas na correnteza do mundo. O problema é esse, o mundo tem uma correnteza, Satanás sabe onde ele quer chegar, mas quando as pessoas resistem, tem padrões de moral, padrões de conduta, o diabo não pode fazer muita coisa, mas quando ele estabelece uma confusão, aí ele já faz muita coisa acontecer. Existem pessoas que têm uma moral, mais ou menos, resguardam as aparências. Quando chega no carnaval, toma umas e outras e a pessoa tira a roupa, a pessoa se solta no meio do carnaval e a bagunça é completa. Pois é, tem muita gente que se transtorna por completo num carnaval. Muita gente se transtorna em meio à confusão. Eu quero falar de uma confusão acontecida
em Éfeso, a cidade de Éfeso era uma cidade grande, importante, e Deus enviou para lá o apóstolo Paulo. Da primeira vez que ele passou lá, ele sondou, examinou a situação, deixou lá a Priscila e o Áquila, mas ele não ficou lá. Ele foi para outros lugares. Mais tarde, ele entendeu que era de Deus para ficar em Éfeso e ficou mais de 3 anos ali em Éfeso. E dava assistência às pessoas, orientava, discipulava, preparava discipuladores para discipularem outros, e assim o evangelho foi crescendo, foi se multiplicando e atingiu toda a Ásia Menor. Discípulos de Paulo saíram pregando para todo lado, o evangelho se espalhou por toda a Ásia Menor, hoje Turquia. Aquela estada de Paulo em Éfeso foi muito importante, mas o diabo não estava satisfeito e no final, Paulo talvez não soubesse que era o final, pode até ser que Deus já o estivesse alertando. Deus sabia o que ele queria fazer, ele já tinha lançado as bases do cristianismo na região. Discípulos já estavam bem firmados na fé e o diabo não estava satisfeito com o crescimento da igreja e promoveu uma arruaça para tentar acabar com a igreja. Só que o diabo sempre pensa que as pessoas com medo não vão à igreja e o evangelho vai morrer. O diabo pensa que com a pandemia as pessoas vão se isolar, ficando em casa, não vão à igreja e o evangelho vai acabar. Infelizmente, muitas igrejas são de oba-oba. Quando as pessoas não podem se reunir, simplesmente acaba a fé, porque elas não têm uma fé pessoal em Deus, mas é uma fé na reunião. E não podendo ter mais reunião, acaba a igreja para essas pessoas. Mas para quem está firmado, não faz diferença nenhuma. E era isso que aconteceu. Deus acreditou no trabalho que Paulo já tinha feito em Éfeso. Mas o diabo queria pagar para ver. O mesmo diabo que provocou Deus com relação ao Jó no desafio, acreditava que o Jó era volúvel, era fraco, que se tirasse tudo do Jó, ele blasfemaria de Deus. Mas o diabo ficou envergonhado, porque tirou tudo e ainda pôde ter autorização de Deus para tirar a saúde de Jó, e o Jó não negou, o Senhor continuou firme e o diabo ficou envergonhado. Na cidade de Éfeso, aqui no capítulo 19 de Atos, o livro de Atos dos Apóstolos, a igreja já estava bem estabelecida. Paulo já fazia planos para ir a outros lugares. A palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. E Paulo, então, já tinha enviado a Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, mas ele continuou um pouco de tempo ainda em Éfeso. Nessa situação, um homem chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, ele fazia imagens, moedas, emblemas da Diana dos Efésios, e dessa forma ele ganhava muito dinheiro. Mas quando as pessoas iam se convertendo, eles não davam mais valor a essas coisas, santinho, imagens, e emblemas, e cordões, e medalhas, eles não davam mais valor a isto. E o Demétrio viu que a renda estava diminuindo, então convocou os seus colegas de mesma profissão e disse no sindicato, a reunião do sindicato dos fabricantes de imagens de ídolos, eles argumentaram, esse Paulo está sendo um perigo, porque ele está desencaminhando as pessoas não vão mais acreditar
na Diana, nesses nichos, e não vão comprar o que nós fabricamos. Então, nós corremos o perigo de perder essa profissão e perder esse negócio. Portanto, vamos fazer alguma coisa, vamos convocar o povo. Convocaram lá para o teatro, uma área ao ar livre, onde eles se reuniram e começaram a gritar isso e aquilo. A confusão começou a aumentar, mais e mais pessoas vieram, e como as pessoas não sabiam o que estava acontecendo ali, a confusão foi aumentando. E aí alguns judeus começaram a se interessar em se explicarem. Eles queriam explicar para o povo que o que Paulo pregava, embora Paulo fosse judeu, mas ele não estava pregando o judaísmo, era uma outra religião. Eles queriam defender o judaísmo como uma religião válida, apoiada pelo governo de Roma, e denunciar o cristianismo. E queriam falar e empurrar um líder deles, o Alexandre, para que ele falasse ao povo e defendesse os judeus. Mas o povo ficou irado quando viu que o Alexandre era judeu e gritaram e a confusão aumentou e não deram espaço para os judeus se defenderem. Aquele Alexandre não conseguiu falar nada, foi uma confusão tremenda. Bem, o evangelho não foi afetado na confusão. O evangelho estava no coração de cada discípulo firmado. Aqui está uma grande diferença. Depois aquela assembleia foi dissolvida e o Paulo entendeu que era a hora e partiu. Mas o evangelho já estava enraizado no coração daqueles que tinham se convertido em Éfeso. É bom a gente entender isto. O que muitas igrejas fizeram e gostariam de continuar a fazer se a pandemia não viesse, era a mesma coisa, fazer reuniões, sem rumo, sem objetivo e sem resultados. Há igrejas que ficaram 20, 30, 50 anos fazendo reunião e não resultava em nada. Ninguém crescia espiritualmente, não havia vidas santificadas, pessoas não eram consagradas a Deus, e era um rame religioso, uma rotina religiosa. Isso é muito comum, a gente ver isso. Mas Deus não fica satisfeito, porque Deus não quer movimento religioso. O cristianismo é poder de Deus, a Bíblia diz, Romanos 1,16, o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo que crê. Poder e vida se acrescentam, são edificadas, discipuladas para discipular outros. Tem que haver uma continuidade. Mas o mero ajuntamento de crentes à igreja, palavrinha para uma oportunidade, hoje é festa daquilo, é ensaio daquilo, mas não sei o quê, apresentação daquilo, é gratidão por aquilo, não sei o quê, inventando motivos e pretextos para entretenimento religioso nas igrejas. Isso não dá em nada, não tem rumo, não tem resultados, e é só passar o tempo e entreter as pessoas ali na igreja. Isto está acabando e vai acabar. Em muitos países, esse tipo de religião, de igreja, de ajuntamento já acabou. Na China, acabou por completo. Em muitos outros países, a perseguição também já espantou esse tipo de assistidores de reunião nas igrejas. Nos Estados Unidos, 80% dos que frequentavam reuniões já não frequentam mais presencialmente. Eles dizem que estão sendo crentes em casa, mas na prática já uma boa parte, talvez metade desses que foram para assistir reunião online em casa, já se afastaram do evangelho, já perderam a ligação por completo com a igreja. É Deus querendo falar. O que fica é o que foi enraizado nos corações. Não adianta assistir reunião se você não abre o coração, não tem um líder, não confessa seus pecados,
não lê a Bíblia, não pratica aquilo que é ensinado, se você não é discípulo, não faz discípulo, se você não está engajado em evangelizar, não vai ter proveito. Se você não praticar a religião verdadeira, de visitar as pessoas, ir à reunião não vai adiantar. Aí Deus manda confusão, mandou em Éfeso, mas a confusão só fez mostrar para Paulo que já era hora de sair. Aqueles que ficaram tinham que mudar a sua atuação, não poderiam mais fazer reuniões públicas, eles teriam que discipular as pessoas nas casas. Os cultos e discipulado eram feitos nas casas e eles se fortaleceram no Senhor. Depois o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Efésios, uma epístola muito espiritual e reconhecendo que Deus já tinha trabalhado bem solidamente, bem profundamente no coração dos efésios. E Paulo ficou liberado para outras obras, fazer a mesma coisa em outros lugares. Deus queria Paulo de outras maneiras em outros lugares. Naquela confusão, o diabo pensou que tinha vencido. Na verdade, ele só fez, digamos assim, separar um pouco de joio do trigo, porque aqueles que eram crentes no oba-oba, e você não tem a menor dúvida, em Éfeso, o evangelho crescendo, e o versículo 20 diz que a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Era como nas multidões que seguiam a Jesus. Todo tipo de gente após Jesus, mas a maioria não era confiável, não era sincera, não era convertida, mas estavam junto de Jesus. Em qualquer lugar, o diabo gosta de inflar a igreja. Quem gosta de gigantismo, aumentar o número, auditórios cheios, muita gente, ajuntamentos, é o diabo que gosta, porque junto daqueles que são firmes, ele bota aqueles que não são nada para diluir, confundir, fermentar, bagunçar no meio dos irmãos. O diabo gosta de semear pessoas de qualquer jeito no meio daqueles que estão buscando o Senhor. Jesus contou uma parábola que a pessoa semeou o trigo, quando chega no outro dia, vê o joio crescendo. Eu não semeei joio, como é que esse joio apareceu aqui? O inimigo semeou. O diabo é especialista em semear dentro das igrejas pessoas com outros interesses, outras intenções e que não se convertem, não se santificam, não se submetem, não se unem, mas diluem o evangelho. E de vez em quando Deus manda um escândalo para espantar essas pessoas, ou uma confusão, ou uma pandemia para espantar esses crentes mais superficiais, esses que não têm raiz. Igrejas no mundo inteiro estão esvaziadas por causa da pandemia, mas esvaziadas de quem é superficial. Os que são firmes continuam firmes. Pois é, vamos procurar entender isso. A confusão é semeada pelo inimigo tentando confundir os crentes e dificultar a igreja, mas aquele que está firme, a Bíblia diz lá em 2 Timóteo, a obra de Deus tem um selo, o Senhor conhece cada um daqueles que lhe pertencem. E quem é do Senhor, aparte-se da iniquidade, todo que professa o nome do Senhor. Enfim, você está nesse grupo que está achado? Ou você está no dos perdidos com a pandemia? Você está firme, continuando, não deixando de congregar, visitando, praticando a religião verdadeira, ganhando pessoas, fortalecendo, edificando? Ou você está aéreo aí, igual borboleta, barata tonta, ou cego em tiroteio? Você está perdido com essa pandemia. Comece a pensar nisto e avaliar a qualidade da sua vida espiritual.